Pessoal, a ideia aqui a gente vai falar de um case. Na verdade são dois cases, tá? Mas por questões de LGPD eu não vou citar o nome das empresas. Vou só chamar de mercado público, mercado privado, tá? Até porque eu sei que às vezes gera um desconforto. A ideia é trazer aqui também algumas falas, alguns porquês do case. Aqui eu só passar rapidamente, né? Que é sobre Montreal, eu já até apresentei, para quem não conhece, depois podem entrar no site da empresa. Estamos aí em várias unidades aí. Aqui eu fico na Regional Minas, mas também viajo, participo de outras regionais também. Semana que vem estarei em São Paulo, inclusive, na terra aqui do Pavani. Alguns dos nossos clientes. Aqui são algumas qualificações da empresa, questão de proteção de dados e alguns valores éticos da empresa, tá? E aí chegando aqui, né, aqui nas soluções, já citei isso aqui, em Montreal são várias empresas dentro de uma só. E chegamos aqui, né, tá cortado aí, mas o nosso case aqui, a gente vai falar sobre implantação de BPMO. Lembrando que BPMO é a sigla, né? Business Process Management Office, né, o escritório de gestão de processo. Como teve o antigo, tem o antigo PMO, né, o escritório de projetos, né, com o advento aí de BPM e todo esse conceito, toda essa prática trazida pela BPMP, obviamente não a única, exclusiva, é natural que se surgisse também um escritório de processos. Tá? Como escritório de processos, escritório de projetos, e a gente está falando aqui de processos e pessoas, uma coisa que eu aprendi é que as coisas só dão certo dentro das empresas, nos processos de negócio, se você tiver pessoas cuidando daquilo, regando, molhando. Né? E não poderia ser diferente, né? Por que muitas empresas não conseguem engajar em processos de negócio? Por vários fatores que foram falados aqui hoje. Né? Pavani, André e demais citaram, né? A questão cultural, a questão das pessoas é o fator mais complexo. E aí, isso se torna ainda mais complexo se você não tem um grupo dentro da sua empresa que vai defender essa bandeira. E o BPMO, assim, tentando simplificar, é um centro de excelência voltado em processos. Então a gente visa implantar e implantamos isso em alguns dos nossos clientes, implantamos na própria Montreal. Tá? Foi fácil? Não. Vamos falar um pouco disso aqui. Então, a gente implantou no Montreal, passamos por uma série de perrengues e depois conseguimos criar uma metodologia de implantação de BPMO e, inclusive, vendemos esse mercado, porque a Montreal é uma empresa que vende prestação de serviço também. É uma empresa de tecnologia, mas que vende também a parte de prestação de serviço, inclusive na área de processos. Tá? Então, assim, nós vamos falar um pouco desses desafios aí, cliente público e privado. Tá? Aqui não está tão bom a imagem, mas aqui são, né, de forma bem macro, tá? As etapas aqui da implantação do escritório de processos. Tá? A gente começa com um diagnóstico. Tá? Então, a gente quero implantar o escritório de processos na minha empresa. Então, a gente vai lá fazer um diagnóstico. Tá? Precisa entender qual que é o seu atual estágio de maturidade da empresa, cultura, valores, seu estágio de maturidade em processos. As pessoas já falam esse jargão, elas já conversam sobre processos de negócio, elas já modelam e mapeiam processos de negócio. Parece ser assim, poxa, mas hoje ainda existe empresa que não faz isso? Existe. Ou se faz de uma forma muito incipiente. Tá? Então, a gente, na primeira etapa nossa aqui de implantação, é o diagnóstico, que tem algumas vamos dizer, subetapas que a gente utiliza, a matriz SWOT e outras várias ferramentas, tá? Para fazer esse diagnóstico, entender quais são as oportunidades para a implantação do escritório de processos, entrevistas desde a alta direção até tanto top-down quanto bottom-up. A gente gosta mais do modelo intermediário, que você pega um pouco da parte de cima, um pouco do pessoal que trabalha ali no operacional. E aqui está a cadeia de valor, mas mais do que cadeia de valor, a palavra que foi falada hoje, né? Propósito. O que a empresa e para onde a empresa quer ir. Isso é importante na nossa visão, porque o BPMO, como um centro de excelência, ele vai ser esse guardião do que as coisas estejam acontecendo de forma correta. Nós vamos ver aqui que assim, tem talvez um porém nisso aí, tá? Dependendo do tipo de BPMO que você implementa na sua empresa. A segunda etapa aqui, metodologia,
Né? Então, assim, lembra que eu citei que a gente implantou na Montreal? Então, chegou, pegamos o CBOC, que é um guia de corpo comum, ele não é uma metodologia, ele tem lá, né, indicações, transformamos aquilo numa metodologia da Montreal, e não só de processo, mas de implantação e criação de BPMO. Descrevemos vários processos de como que se implanta um BPMO, aí que tem processos de como vai ser o tipo do BPMO e, dependendo do tipo, quais são as características e como ele deve atuar dentro da organização, nós vamos falar mais à frente. Definimos uma série de padrões, desde a modelagem de processo com BPMN, a gente fala BPMN e às vezes, não, mas é fácil modelar BPMN. Não é, o próprio Pavani aqui trouxe a visão dele, que é muito legal, né, do deliverable, e eu também dei aula por muito tempo de modelagem de processo BPMN, onde eu pegava o desenho e falava, cara, esse desenho seu, vamos ter que melhorar, né? Quem foi meu aluno sabe, né? E eu sempre bati algumas questões, né, em relação à anotação, mas a anotação ela é só uma ferramenta de comunicação, né? O meu processo está passando a informação que ele precisa, então, né, trabalhamos esses boas práticas aqui. Aqui dentro também, dentro da metodologia, quais são as ferramentas que a empresa já tem. Isso foi um diferencial na nossa implantação nos dois setores, público e privado, porque ambos já tinham uma plataforma de BPMS, né, o Szinho, e algumas, né, não só, uma tinha o BPMS, outra tinha o iBPMS, ou seja, que é repositório, que automatiza processo, que tem regras de negócio e por aí vai. Então a gente identifica, né, aqui no diagnóstico e na metodologia a gente define o uso não só pelo escritório de processo, mas como ele vai guiar e vai governar o uso dentro de toda a corporação. Tá? Aí, para nós, a gente não fica só no papel, porque a gente viu muitas empresas implementando escritório de processo, chegava lá, entrevistava, conversava, depois te entregava um calhamaço de papel, né, digital. Né? Tá aqui todos os templates, a metodologia, como é que você modela, beleza. A nossa implantação de escritório de processo, ela é baseada na prática. A gente faz essa primeira parte aqui, metodológica, direcionadora, que é a parte, né, de documentação, de como o escritório vai ter que trabalhar, mas a gente quer botar ele à prova, porque ele só vai dar como implantado a partir do momento que a empresa executa um processo, né, desde o trabalho de BPM, ali planejamento, estratégia, definir ali a priorização, análise, gaps, oportunidade de melhoria, priorização disso, como que a gente vai implementar as oportunidades de melhoria, kick wins ou não, a implantação disso com tecnologia ou sem tecnologia. Então a gente bota à prova o que a gente escreveu aqui em cima. Esse é o nosso diferencial na implantação do escritório de processo. E quem faz? O cliente. Porque eu sou um terceiro. Quando eu estou dentro da Montreal, eu sou o dono lá do BPMO e estou fazendo para a própria empresa. Quando eu estou numa empresa que me contratou, eu sou um terceiro. Se essa empresa depender do terceiro e eu não puder sair de lá, a implantação de escritório de processo falhou. Quem tem que executar são as pessoas que estão lá. Tá? E aí, além do piloto, tudo aqui como base, governado por políticas, como é que... assim, pode parecer uma coisa chata, pessoal, mas como que a organização vai criar e padronizar o nome de processo? Nome de tarefa. Como é que você salva isso? Onde fica salvo? Onde você publica? Como é que você treina as pessoas? São direcionamentos que qualquer escritório de processo deveria ter. Os papéis e, por fim, o COI. COI é um termo em inglês, tá? Center of Excellence. Ou, se for brasileiro, CDE. Centro de Excelência. Na prática, eu comentei, todo BPMO ele é um CDE e deve ser um CDE. Um Centro de Excelência. Em quê? Em processos. É ele que vai brigar com a alta de gestão a todo momento, para não desistir disso. Porque é uma coisa que eu vou falar aqui que tem a diferença no mercado público e no mercado privado. Normalmente o mercado privado, ele quer desistir. No momento ele vê isso como um custo. Tá? E a gente vivencia isso na prática. Então são as etapas, assim, está bem resumido. Ali em templates, gente, a gente define várias possibilidades de templates. Mas antes de definir, a gente chega para o cliente e fala, ó, tá vendo? Isso aqui é seu cardápio. O que você quer? Diagnóstico. Vamos fazer junto aqui? Aí a gente fala, o que eu acho que gera valor? Isso, isso e isso. Mas dependendo do cliente público, cliente privado, entra mais ou menos templates a serem produzidos ali pela equipe do escritório que vai, de alguma forma, trabalhar processos. E aí, agora entrando no prático, ali é o que a gente faz. Aí os dois
exemplos aqui que eu sempre vou trazer: setor público, setor privado. Quanto tempo, em média, durou a implantação de escritórios no setor público? 14 meses. Tá? Quanto tempo, em média, durou a implantação de escritório de processos no setor privado? 6 meses. É culpa do setor público ter demorado 14 meses? Ah, não, o setor privado é muito eficiente. Não, gente. Propostas diferentes, tá? Aqui, inclusive, um dos desafios foi que o piloto se estendeu além do que estava previsto. Tá? Por uma série de fatores. Setor público, vai ter ali mais à frente. Como construir esse processo ponta a ponta no piloto? É fácil. Você acabou de implantar o escritório de processo, ou está implantando, a maturidade está lá embaixo ainda, e aí vai ver a briga, né? Eu quero que faça na minha área. Não, faz na área dele. Não, eu, na primeira na minha área, eu conheço lá, né? Então por aí vai. Então, são coisas de dificuldade. Já no setor privado, pessoal, não, é top-down. Tem alguém que manda e alguém vai ter que obedecer, goste ele ou não. Então, tem prós e contras das duas abordagens, tá? Não dá para falar que uma é melhor que a outra, né? Já no setor privado, essa rapidez não necessariamente se transforma em um melhor resultado, tá? Então, assim, mas você tem uma receita de bolo? Normalmente, na Monterrey, a gente trabalha a implantação do escritório de processo de, no mínimo, 6 meses, ao ideal ali, chegando a 10 meses. A gente não gosta de ficar muito tempo no cliente, não. Uma vez que eu defini a metodologia, processos, de como o BPMO, a gente combina ali a forma de operação do BPMO, fez o piloto, entrega bastante, fica como consultivo. Tá? Por um período, e a empresa tem que seguir com as próprias pernas dela. Tá? Então, essa é a diferença de prazo. Outra coisa importante, a equipe que foi formada dentro dos clientes, em média, tá? Setor privado, você tem aqui 5 pessoas, que iam materializar esse centro de excelência, né, que é o BPMO, no setor privado. Setor público, a gente tinha aqui em média 3, 6, 9 pessoas. Ficava entre 9 e 10. Tá? E aí, com perfis distintos. Tá? O BPMO é importante que ele tenha uma variação das pessoas que trabalham dele, inclusive de áreas de negócio, perfis. Eu tenho que ter aqui, dentro do PMO, alguém que conversa com a TI. Eu tenho alguém que conversa com o financeiro. Eu tenho alguém que conversa com a área comercial. O BPMO ele é multidisciplinar. Já aqui, como acontece no setor privado, às vezes você coloca vários chapéus ao mesmo tempo, né? Porque mandam e porque é uma realidade também, gente, né? Sem defender prós e contras disso. Mas o fato é que a equipe menor aqui, e aí, obviamente, aqui são 2 grandes empresas, tá? Qual que é o tamanho dessas empresas aqui? Porte grande. Porte acima de 5 mil funcionários. Tá? E espalhado nacionalmente. Dinheiro. Quanto custou a implantação de um escritório de processo no setor público? Quanto custou no setor privado? Em média, R$1.200.000 de serviço, tá? Prestado. Setor público, 600 mil. Claro que se você compara aqui, há uma diferença de prazo, né? Que é natural. Tá? Mas volta a falar, o que custou mais caro aqui do que aqui? O setor privado, o piloto dele foi muito menor do que no público. Ele se arriscou mais. Né? Ele topou fazer um piloto pequenininho e ele falou, já sei. Né? Porque assim, para o setor privado eu sou um custo para ele. Né? Eu estou lá, por mais que ele faça um orçamento, eu sou um terceiro. Né? E quanto mais rápido ele me tirar ali, e teoricamente ele entender que ele absorveu a maturidade, melhor ele seguir com as próprias pernas. O setor público isso não é tanto, até porque tem uma questão de edital, tem o valor, há um certame, há uma disputa, e o valor já estava até provisionado. No setor privado há um provisionamento na parte financeira, mas se você consegue antecipar, melhor é. Aí a gente entra no modelo de atuação. Né? O escritório de processos, ele tem um modelo de atuação e tem um tipo de escritório também. Não sei se alguém já implementou um BPMO, mas basicamente você tem 3 tipos de BPMO, ou de centro de excelência, tá, gente? Isso aqui vale para PMO, vale para centro de excelência aí na área de tecnologia, centro de excelência na área financeira, não importa. Tá? Qualquer centro de excelência, ele vai ser consultivo, normativo ou executivo.
Tá? Normativo, o consultivo é aquele que, uma vez que você implanta, ele é reativo. Né? As áreas estão trabalhando os processos, a equipe de processo está trabalhando, e consulta ele sob demanda. Né? Tá certo, tá legal, não tá dentro da governança? Né? Esse não é normalmente o que a gente recomenda. Por quê? Porque ele é passivo. Para nós, o escritório de processo tem que ser ativo, ele tem que ser atuante. O segundo modelo aqui é o normativo. Ele só define normas, ele só escreve as regras. Nem consultado ele é. Ele escreve, publica, você consulta aí, e eu não, né, eu só mantenho as regras, sou o guardião das regras, né, e está lá publicado. Também é isso aqui. Normalmente o setor público, ele tende a iniciar o BPMO com esses dois modelos, mais reativo. Tá? A gente tenta levar, normalmente, para o executivo, mas não é fácil. Essa é uma situação assim, né? Da mesma forma. O ideal é que seja o executivo, porque o executivo é que tem um tipo de BPMO que também varia um pouco, tá? Ajuda. O executivo é aquele que participa ativamente dos projetos. Ele sabe, ele controla o portfólio de projetos de BPM que estão em execução na organização neste momento. Quem são as pessoas? Inclusive, tem pessoas que podem atuar dentro desses projetos. Tá? Além do modelo de atuação, vocês viram aqui, né? O setor público normalmente acaba fechando aqui, tá? E o setor privado ele quer executivo, ele quer prática. Tipos de BPMO. A gente tem basicamente também 3 tipos: centralizado, descentralizado e híbrido. Tá? O centralizado aqui, ele, independente do tamanho da organização, você tem uma área, como se você criasse uma área dentro da organização, e todas as pessoas, aquelas 5, 10 pessoas que foram formadas, elas atuam naquela área e respondem para toda a empresa. Tá? E você tem o híbrido, que a gente acha que é o melhor modelo. Tá? Você tem um COI ainda, o Centro de Excelência, mas você forma pessoas dentro das áreas de negócio para evangelizar e vender a importância de processo, como trabalhar processos. Tá? Então esse é o modelo que a gente mais acredita. De novo, o setor privado normalmente já entra aqui, o setor privado começa aqui e acaba com a evolução caminhando para cá. Tá? E o descentralizado é como se você quebrasse totalmente, fossem vários pequenos PMOs, né? Aí depende da estrutura da empresa, descentralizado geograficamente também, né? Mas eles acabam tendo autonomia independente, isso é ruim. Né? É ruim por um lado e bom pelo outro. Você abre oportunidade para surgir inovação, mas você abre oportunidade também para dificultar a governança, porque você não tem um ente ali cuidando de cima. Tá? E aí chegamos aqui, alguns desafios que a gente enfrentou nessas duas implantações aí, em vários clientes, seja privado, seja público. Tá? E privado, inclusive, inclui-se a Montreal. Tá? Que a gente implantou na Montreal antes de sair vendendo ou fazendo isso para as pessoas, para as outras empresas. Começando no setor privado aqui, que é onde eu trabalho e atuo. Manutenção do PPMO. É complicado manter um escritório com 5 pessoas, porque as empresas privadas veem escritório de processo como custo. É simples assim, gente. No final das contas, a parte financeira pesa. É custo. Então, você tem que estar defendendo a todo momento e mostrando que você está ali. Mas, peraí, você já rodou 2 anos aqui, meus processos já estão bons. Para que eu continuo precisando de um BPMO? E é difícil responder sobre isso. Né? Assim, você tem que ficar mostrando com indicadores, com fatos, engajamento das pessoas. Não é trivial. E eu incluo a minha própria empresa. Tá? A troca de pessoas aqui, né, tanto a gestão no BPMO, quanto as pessoas que compõem o próprio escritório, por ser um mercado privado, isso acaba acontecendo. Você forma uma equipe ali boa de 5 pessoas, mas aí recebe oportunidade, sai, troca, tem que entrar outros, tem que formar. Esse aqui está com um salário muito alto, vem a ordem da diretoria que você tem que mandar embora. E aí? Esse ano nós não atingimos uma meta, tem que cortar. O mercado privado é isso. Né? Então isso é uma dificuldade. Uma coisa que aí é favor, tá? Pesa a favor. É implantado na alta gestão. Normalmente aqui, comparando, no setor público, a implantação do escritório de processos é na TI. Por que na TI, John? Porque normalmente a gente percebe que a TI puxa muita coisa no setor público, os editais, né? E aí acaba sendo implantado lá. Nós tivemos 2, 3 experiências que foi implantado lá. É ruim, quem vai drivar
as prioridades, né, vai orientar muito ao foco de TI. O ideal é que seja preso ali numa área, um centro de excelência que tenha autonomia e apoio da alta gestão. Não necessariamente fica dentro da alta gestão. Tá? Aqui eu falei visto como um custo, né, e pouco tempo para demonstrar resultados. Vocês viram ali a prática, 6 meses, né, que a gente gastou para implantar, rodar piloto, ou seja, o mercado privado quer isso, ele quer resultado rápido ali. E foco em automação, como foi falado aqui. Eu sou da área de tecnologia, tanto no setor privado, no setor público, nós implantamos, inclusive com plataformas de grandes fornecedores diferentes, Oracle, IBM, Pegasystem e outras que existem, são os parceiros da Saido também. Já trabalhei com Visagem, não só para modelagem, mas para automatização. Montreal, como integradora, ela dá essa oportunidade de a gente poder escolher também o cardápio de ferramentas ali. E muitas das vezes, como eu falei, o cliente já tinha. Em alguns casos, o cliente chegou e falou: ó, eu já tenho, eu comprei IBM aqui, paguei, e custa caro, tá, gente? Uma licença de IBM, isso nós estamos falando de 2 milhões para cima. Você não fala menor que isso, tá? Fora a renovação e tal. Oracle é a mesma coisa, 3 milhões. Comprei, tá parado. Então eu quero que o BPMO dê vida a isso, porque eu investi. E essa solução de software está parado. E eu não automatizei nenhum processo nela. Encontramos isso em 2 empresas, tá? Tanto privada quanto pública. Na privada estava muito pior, porque já estavam cortando cabeças, porque comprou a ferramenta e tinha 1 ano e ela não estava sendo utilizada na área de processos. E gerando, não só utilizada na área de processos, porque quando a gente fala em automação, a gente quer automatizar aquele processo, com tarefas repetitivas, eu quero melhorar o processo ali, trazer indicadores, eu quero diminuir um pouco a dependência humana em algumas tarefas que é viável que isso aconteça. Então, o setor privado ele tem muito foco. Quando você começa o BPMO, eles já estão te pressionando na implantação. Quanto que você vai automatizar o primeiro processo? Essa é a pergunta recorrente. Já aqui, no setor público, o foco é em processos. Eles não estão preocupados necessariamente com uma automação a curto prazo, mas em focar, em entender seus processos, entender a maturidade. Então a gente aplica alguns modelos de maturidade. E aí aqui pesa, não a favor em relação aos desafios. A hierarquia, a burocracia foi falado aqui. Você tem uma hierarquia no setor público que é muito mais rígida e mais inflexível. Isso está mudando, tá, gente? É uma mentalidade que está em transformação. A zona de conforto do setor público também. As pessoas, às vezes, é difícil fazer o BPMO andar. Vamos lá, vamos reunir. Você tem que evangelizar, você tem que fazer palestras, você tem que chamar, tirar a pessoa da zona de conforto dela, mostrar por que vai ser bom para a empresa e para ela. Então, isso tudo. E a cultura e valores. Lembrando que, assim, em relação à cultura, a gente fala muito a cultura. Eu dia vi uma frase que vai falar: quando a pessoa quando não quer achar culpado, joga a culpa na cultura, porque a cultura é virtual. Gente, cultura é virtual, não existe. Quem faz cultura são as pessoas. Então, qualquer forma de comportamento dentro de qualquer empresa, que a gente chama de cultura, é feito pelas pessoas. Então, a gente tem que mudar as pessoas. Aí a gente joga: não, isso é culpa da cultura. Nunca vai mudar isso na minha empresa, porque a cultura ela é assim. Cultura? Então, cadê cultura? Vocês estão vendo alguém que chama cultura aqui andando? Existe a gente. E existe o que está no nosso modelo mental, como o próprio Pavani comentou mais cedo. Então, esses são os desafios que a gente enfrentou aqui. Alguns positivos, alguns não tanto positivos. E aqui no setor privado, em relação às experiências que a gente teve na implantação do escritório de processos. Tá? É isso que eu queria trazer para vocês. Estou aqui disponível para perguntas.